assim, a gente ficou tão tocado com a história ali, que no segundo momento nós rodamos o microbioma intestinal e foi feita a modulação. O pai veio trazer o menino e ele falou o seguinte: foi a primeira vez em 7 anos que o meu filho me olhou nos olhos. A maioria dos meus pacientes, quando eles chegam, os pais estão cansados. Cansados no sentido, eu ouço muito assim, doutora, é a minha última tentativa. E aí, quando eu trago esse conhecimento e o que a gente vai trabalhar é uma novidade, é algo que nunca foi feito, a maioria das vezes. Nunca foi feito, nunca foi investigado, nunca foi trabalhado. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Laudo Bom da Vida, que é o podcast da Testify. E hoje, em um cenário completamente diferente do que estamos todos acostumados, recebemos um convite de vir gravar aqui no consultório da doutora Thaís Santana. Estamos em Campinas. E, primeiro, muito obrigado pelo convite de vir até a sua casa e de abrir as portas da sua casa para nós. E obrigado por aceitar o nosso convite de gravar esse podcast. Nossa temática hoje vai ser sobre TEA, microbioma e nutrição. Eu queria te pedir uma gentileza, se apresenta rapidinho para quem nos ouve. Obrigada, eu gostaria de agradecer, o prazer é todo meu. É um privilégio, né, poder compartilhar conhecimento. Então, eu sou a doutora Thaís Santana, sou nutricionista clínica há mais de 16 anos. Eu atuo na área de nutrição ortomolecular, nutracêutica clínica. Fiz o meu mestrado em fígado, na área de transplante de fígado. Trabalho com modulação intestinal, né? Do que eu mais atendo são doenças gastrointestinais, doença inflamatória intestinal, doenças autoimunes. Trabalho bastante com restauração da saúde, então prevenção, né? A análise de exames de precisão. E estou aqui para compartilhar, juntamente com vocês, um pouco dessa prática clínica. E só de pensar em mestrado em hepato, né, tão especializado, tão nichado, né, mas em que momento da tua trajetória saiu da nutrição tradicional, saiu da academia e foi para a precisão? Olha, eu trabalhei por 6 anos como orientadora de estágio em hospital. Então, eu ficava com alunos do último ano de nutrição, na prática clínica hospitalar, e ali observando os pacientes doentes e como era a alimentação, o que vinha para esses pacientes e o que necessitava para recuperar esses pacientes, eu comecei a me interessar mais pela nutrição funcional. Aquilo que de fato vai restaurar e recuperar. Então isso foi em meados de 2009, eu fiz o meu mestrado em 2009, então foi a área que eu comecei a buscar outros conhecimentos, né? Que na faculdade a gente tem a base, claro, a gente parte da base dos princípios, mas depois a gente vai direcionando para algumas particularidades. E aí eu comecei em 2010 a estudar a relação do intestino com doenças hepáticas. Eu estava no mestrado, então isso me chamou a atenção. Legal. Né? E 2010... Não era o tema principal não era, do mestrado? Não era o tema principal. Eu trabalhava ali avaliando oligoelementos em pacientes em lista de transplante de fígado, mas eu já estudava algo em relação ao intestino, mas era tudo muito novo. Ou seja, né? Pela academia você estava indo num caminho muito mais da nutrição hospitalar do que da clínica propriamente dita. Do que a clínica. Né? E foi onde eu comecei a estudar e entender um pouco mais, e aí eu fui para a nutrição ortomolecular, para a modulação intestinal, fui me aprofundando e tendo já essa prática clínica com esses pacientes já mais graves, né, com doenças ali inflamatórias intestinais, com doenças hepáticas, doenças renais, e fui aplicando essa prática. E fui vendo uma diferença, tanto na manifestação clínica, na recuperação, porque eu tinha também aquela base anterior. Então eu pude comparar como esse paciente se recuperava mais rápido quando eu aplicava esses conhecimentos, né? Então, para mim, fez todo sentido. E de lá para cá, eu não parei mais de estudar. Né, para aplicabilidade e para o que é inovação também, né? A gente passa a pensar numa nutrição 3.0, pensar numa precisão. Exatamente. Fantástico. E na tua clínica também você atende muito paciente TEA, né? Sim. Qual que é a relação do TEA com o microbioma? Olha, esse é um tema que é
fantástico, eu gosto muito porque eu aplico na minha prática clínica, né? Então, é entender primeiro a individualidade desse paciente com TEA. Ele vai ter as alterações comportamentais, mas quando a gente entende a questão digestiva, o microbioma, as hipersensibilidades, as toxinas que esse paciente tem, e a gente começa a tratar essa base, nós temos um outro desfecho. Então, para mim, faz todo sentido e tem toda a relação o tratamento da microbiota intestinal desses pacientes com TEA, porque eles têm uma particularidade, eles têm uma alteração de microbiota importante, alterações gastrointestinais com sintomas ali muito característicos, que pro profissional que trabalha com isso entende, né? Que pega aquele sintoma e faz sentido. Você fala, poxa, por trás tem uma alteração digestiva, tem uma alteração de microbiota. Então, para mim faz sentido porque eu trabalho com isso. Então, eu já sou direcionada a trabalhar. Então, para mim faz todo sentido porque na minha prática clínica eu vejo a eficiência e o desfecho muito positivo trabalhando a microbiota. Nós temos uma coleção de cases, né? Uma coleção muito grande de cases. E cases que a gente pega, são casos clínicos que a gente recebe até dos profissionais que trabalham com a gente, né? Parceiros que contam as experiências, as boas experiências, onde esperavam um resultado que não alcançou, e aí a gente busca uma outra solução. Mas vou até aproveitar para te contar, porque a gente teve uma experiência, eu tive uma experiência alguns anos atrás, no Rio Grande do Sul. Nós fizemos uma amostragem como operadora de saúde de 21 crianças de clínicas de desabilidades intelectuais. E tinha um menino ali com 7 anos, com um TEA, né, de um nível de suporte bastante importante ali. Então ele não socializava, não olhava nos olhos, não falava e se agredia muito, né, bastante. E nós fizemos a dieta de exclusão com essa criança, com esse menino, baseado na hipersensibilidade IgG mediada. E depois de algumas semanas, entre 3 semanas e meia aproximadamente, então é um período rápido, a avó trouxe o menino e ela disse o seguinte, ele diminuiu a agressividade, diminuiu a autoagressão dele, né? E nós, assim, queríamos entender o porquê. Porque quando a gente fala de um teste que é muito abrangente, ele não é o seguinte, a hipersensibilidade a determinado alimento tem relação com determinado sintoma. Cada paciente reage de um jeito, né? O meu teste, por exemplo, a reação é neurológica. E quando a gente fez a dieta de exclusão e ele parou de se agredir, na entrevista com a avó, ela mencionou que teve uma regressão numa feridinha, né? Numa feridinha que ele tinha na região perianal. Olha que interessante. E aí, no momento, a gente fez a junta ali, então tinha o médico que atendia esse menino, tinha a equipe de nutricionistas que atendia, e eu fiz a seguinte provocação, né? Esse menino, ele parou de se agredir em razão da restrição alimentar ou porque a restrição alimentar diminuiu o estado inflamatório dele, uma lesão que provavelmente com prurido e coceira incomodava demais e ele não conseguia se comunicar. Ele não conseguia falar o seguinte, está coçando, está me incomodando. Então, provavelmente aquilo criava um nível de irritação Estresse, tão né? grande, né, de um estresse tão grande, e que foi uma mudança simples, razoavelmente simples, rápida, e que surtiu um efeito interessante. Sim. E mudou a vida, né? E mudou a vida. Porque muda a vida da criança e da família, né? Como um todo. E, num segundo momento, que assim, a gente ficou tão tocado com a história ali, que num segundo momento nós rodamos o microbioma intestinal e foi feita a modulação. Então, de acordo com a literatura, os 90 dias, modulado, o pai veio trazer o menino. E ele falou o seguinte, foi a primeira vez em 7 anos que o meu filho me olhou nos olhos. Olha que incrível. 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 Então, assim, o que você fala para mim agora, que existe a relação, que foi a primeira pergunta que eu te fiz, relação do TEA com microbiota. Para mim, esse case, assim, ele já responde que a relação é direta. Sim. Sim. Incrível, incrível, incrível. E assim, dos seus demais cases, a maioria são pacientes crianças ou adultos? A maioria crianças. Adultos são poucos, né? Tem, mas a maioria é criança. A maioria. Que respondem bem? Aderem bem? Olha, eu falo que é um desafio, porque primeiro a gente precisa conscientizar a família, né? Dessa necessidade e dessa relação, porque não é um tema tão abordado que está acessível. Muitos pais não sabem dessa relação e já fez muitas coisas com o filho, né?
muitos tratamentos. Então, a maioria dos meus pacientes, quando eles chegam, os pais estão cansados. Cansados no sentido, eu ouço muito assim, doutora, é a minha última tentativa. Eu ouço muito isso. Porque eu já rodei muito, eu já fui em muitos profissionais, eu já fiz muitos exames e tratamentos. Porque a característica é o seguinte, né? Você consegue melhorar muito, mas é terapia, terapia, Sim, terapia. sim. E isso para os pais, Sim. para os familiares, é extremamente desgastante. Porque é intenso, né? Então, o primeiro momento é trazer esse conhecimento, e aí vem a surpresa. Porque a maioria, quase todos, eu acho que eu consigo contar nos dedos os pais que já tinham um certo conhecimento, ou já tinham ouvido falar dessa relação da microbiota, da questão da alergia alimentar tardia, com os quadros, com a piora dos quadros, né? E que muitos dos sintomas dessas crianças são potencializados por esses desajustes, por essas toxinas que são geradas pelo desequilíbrio da microbiota, por exemplo. E te procuram já em razão da qualificação, em razão desse foco? Sim, porque foram indicados. Tá. A maioria é por indicação, né? Sim, não perfeito. é. Então eles vêm indicado, mas ainda não sabendo muito o que é. E aí, quando eu trago esse conhecimento e o que a gente vai trabalhar, é uma novidade. É algo que nunca foi feito, a maioria das vezes. Nunca foi feito, nunca foi investigado, nunca foi trabalhado. O que, por um outro lado, é até bom, né? Porque não tem o histórico de algo que tem que ser corrigido, né? Ou revertido para depois entrar com uma nova intervenção. Exatamente. Acaba sendo uma intervenção inicial, começa do zero. É nova, né? E que vai dar uma percepção de valor agregado muito conectada com a terapia. Sim, e de resultados, porque eu tive, já que você compartilhou um caso, peço a liberdade aqui para compartilhar, de uma criança. Eu ia pedir. Então, ótimo, vamos lá, né? Que veio aqui à minha mente, foi um caso que marcou muito, até escrevi foi pedido um caso clínico, porque foi algo que marcou bastante, né? Uma criança de 4 anos, e era um quadro grave mesmo de TEA. A criança, ela tinha diarreias constantes, não se socializava, tinha uma queratose pilar muito acentuada, tanto nas bochechas quanto nos braços, uma assadura grave e uma seletividade muito grande. Não falava, a criança não falava, e agressiva, irritabilidade, um sono conturbado. Então, todo esse quadro que a gente sabe que muitas crianças têm, né? Mas era um quadro bem agressivo. E essa criança comia só 3 alimentos, assim, era uma seletividade gravíssima. E que provavelmente um dos alimentos... com uma questão nutricional extremamente pobre, né? Sim, com certeza. E quando a mãe veio para consulta, ela falou assim, doutora, ele ama maçã. Mas você não está entendendo, doutora, é assim, ele come umas 20 maçãs por dia. Ele só quer maçã o tempo todo. Aquilo já me chamou a atenção. Já era maçã, batata, que a criança comia, maçã, batata e arroz. 3 alimentos, só. Só que a maçã era muito intenso. Ele falou assim, ele pede, ele vai na geladeira e é o tempo todo. E as diarreias eram constantes. Resumindo, quando ela falou isso da maçã, eu falei assim, poxa, ele tem provavelmente algum gatilho de hipersensibilidade com a maçã. Porque gera, né, o alimento que normalmente nos causa alguma hipersensibilidade é o que você não consegue ficar sem, né? Tem liberação de histamina, tem uma série de coisas que é viciante, que quer aquilo, né? Eu falo que é o alimento do coração. Então aquilo já me chamou a atenção, conversei com a mãe e falei assim... Só para deixar a intervenção mais difícil. Né? Eu falei assim para ela, eu falei, olha, nós vamos fazer uma intervenção e você vai ter que ser firme. Porque nós vamos tirar a maçã dele por 3 dias. Vamos tentar... eu falei assim, 3 dias. O primeiro dia vai ser altamente desafiador, mas eu tenho quase certeza que o gatilho dele da diarreia é pela maçã. E aí, né? E confirmou. Confirmou. Resumindo a história, nós fizemos, a mãe entendeu, e ela, porque é desafiador, pensa, uma criança que já é altamente seletiva, e você retirar aquilo que a criança mais come, né? E a mãe retirou, a diarreia desse menino cessou.
E A cessou em que dia? No queratose segundo, terceiro dia ou foi? Olha, já no primeiro dia, porque ele tinha, assim, 20 episódios. Tá, Ele tinha muitos, mas assim. sem nenhuma doença autoimune associada? Não tinha, Nada, não tinha nada. não tinha associado doença inflamatória intestinal. E já cessou praticamente, assim, já reduziu muito. Segundo dia, terceiro dia, a própria assadura, que era muito intensa também, mudou o quadro. A queratose pilar, e a gente conseguiu introduzir 4 alimentos. Alimentos diferentes. Que fantástico. 4 alimentos, porque associado a isso eu comecei a trabalhar e orientei, eu falei, e você vai tentar. Ele não aceita, mas você vai tentar. Vamos tentar mandioca? Então a gente foi, 4 alimentos eu sugeri para que ela introduzisse, ela conseguiu introduzir, ele melhorou a irritabilidade, a queratose dele pilar mudou, assim, já clareou, porque era extremamente vermelho, né? Era bem assim, estava bem na fase aguda mesmo. E teve um feedback das terapeutas, que ele começou a melhorar a concentração, com coisas Fantástico. Básicas, coisas simples. Não foi nem... Isso foi logo nos primeiros 20 dias, nós tivemos já esse feedback. Mas Então, acelerou a resposta ocupacional, a resposta motora. Uma série de coisas, sim. A coordenação motora dele. Então, teve uma série de coisas. Esse caso me chamou muito a atenção, porque foram medidas simples, né? Um olhar ali direcionado, mas que também desafiador, né? Porque a restrição de um alimento que a criança já era é desafiador, muito desafiador. mas que nós tivemos, por isso que eu coloquei 3 dias. Mais que desafiador para a criança, é para os pais. Para os pais, mais difícil ainda. Ela falou que ele ia na geladeira, ele ia todo momento na geladeira abrir, não tinha uma maçã ali. E que a agressividade, a irritabilidade, o sono, tudo isso nós tivemos uma melhora bem considerável. Então, assim, é algo que faz todo sentido, né? Não tem como a gente não ver a relação que tem desse manejo clínico e desse olhar na melhora do quadro clínico do paciente. Isso foi, dentre as hipersensibilidades no geral, você tem algum alimento específico que aparece com muita frequência? Olha, o teste, normalmente, quando eu faço a avaliação desse teste, eu já baixei um pouco, já melhorei um pouco a imunidade intestinal dessa criança. Então, eu tenho um trabalho... Então já vem com uma titulação um pouco mais fraca. Para eu conseguir enxergar o que de fato está agredindo aquela criança. Porque quando o organismo está muito intoxicado, muito inflamado, a hipersensibilidade vem muitos alimentos. E aquilo de início, e essa é a minha prática clínica, tá? Não demora muito, mas uns 20 dias, 30 dias, eu faço primeiro essa baixa de carga mais tóxica para eu ter um exame mais claro. E com isso, eu consigo um resultado mais claro, até para modular, né? Então, de primeiro momento, eu vejo muito, às vezes, laticínios, vem muito ainda, né? Eu já tive a experiência de pedir o exame logo de início, e aí por isso que fez eu mudar um pouco a minha prática clínica. Eu falo que a prática clínica, ela é soberana nesse sentido, né? Ela vai trazendo pra gente um direcionamento mais assertivo, né? Até porque é o seguinte, dos alimentos intolerados, muitos deles não produzem sintomas. Sim. Né? Então, assim, por que excluir? Não há por que excluir. A decisão clínica vai ser reintroduz e continua, segue para a vida. É isso. Né? Eu tive uma hipersensibilidade enorme ao ovo. Só que quando eu reintroduzi ovo, eu não tive sintomas. Então, por que eu vou tirar ovo da minha dieta? Na verdade, o que eu fiz na prática, né? No final, eu só diminuí um pouco a quantidade. Eu comia ovo todos os dias, reduzi para 2, 3 vezes por semana. Não faz sentido, né? Não faz sentido a exclusão. É isso que, né? A clínica, ela tem a soberania disso, né? E o que vai, essa inflamação de baixo grau, que é o que vem mais modulado pelo teste do IgG, que não é diferente do IgE, que é o que a maioria faz, né? Que é o de sangue, a básica, o clínico é que são IgE, duas respostas inflamatórias, caminhos completamente diferentes. Completamente, mas o que eu ouço muito? Doutora, eu já fiz teste alimentar e não veio nada. Aí eu falo, mas qual teste você fez? Provavelmente o IgE mediado. Alergia né? tipo 1, clássica. Que é aquela que é imediata. É difícil você ter uma alergia IgE mediada e não perceber. E o detalhe, quem tem alergia sabe ao que é alérgico. Exatamente. Né? Tem alguém aí que tem alergia a camarão. Não precisa comer o camarão, só precisa ter alguém cozinhando pronto. no próximo, né? Subiu, vai ter alguma reação. Sim.
E aí, esse outro, a tardia, quando... às vezes são 7 a 10 dias para o sintoma. Então, assim, sinceramente, eu não lembro o que eu almocei hoje, vou lembrar o que eu comia 7 dias atrás, pode ter uma relação com esse sintoma específico. sim. Muito difícil. E ao meu ver, na minha prática clínica, é o mais perigoso. É verdade. É o mais perigoso. É verdade, porque é inflamação crônica. É inflamação crônica. É o que eu mais tenho aqui. É o que nos envelhece, é o que nos adoece, é o que... Sim. É isso. Vai intoxicando os órgãos e é silencioso. Isso. Você come o alimento, você não vai associar esse alimento. Longo porque prazo ele não está vai associado ter... a estresse oxidativo, síndrome metabólica e por aí vai. Por aí vai. É exatamente isso. E na criança cutânea não é diferente. Não é diferente. Porque para os pais é muito difícil entender, mas doutora, ele já é tão seletivo, por que eu tenho que tirar esse alimento? Porque não é feita essa investigação. E não se sabe. Quando você sabe aquilo que te adoece, ou aquilo que adoece o seu filho, e que está piorando o quadro clínico dele, e você vê a resposta, você muda. Você muda, você acha Sem estratégias. Por quê? Porque você vê de fato que aquilo faz sentido. Né? Então, bem esse vai caminho. produzir melhora, né? E no final do dia, a gente quer melhora, quer conforto, quer... Isso. Né, criança resposta, melhora comportamento, melhora o desenvolvimento, tudo. As alergias, que normalmente... As alterações gastrointestinais, que essas crianças têm muito e às vezes não é olhado. Né? Aí é o seguinte, dentro dessa tua prática clínica que já trabalha desinflamar esse paciente para depois fazer a testagem e ver o que restou ali, né? Eu ia te perguntar o que vem primeiro, a hipersensibilidade ou o microbioma, mas eu acho que você já me respondeu. Então, começa no microbioma. De fato, assim, entender. Eu gosto de ter ser assertiva com esse paciente, né? Porque, como eu comentei, muitos já fizeram muitas coisas. Então, eu baixo essa carga tóxica. Já começa a trabalhar. Já começa a trabalhar. Desbiose, recuperação de barreira. E aí, tendo esse teste do microbioma, isso já vai trazer um direcionamento de como está, quais bactérias são predominantes ali, embora nós já temos um perfil um pouco das crianças com TEA, né, de uma classe geral, são crianças que têm uma quantidade de clostrídio alto, proteobactérias, enfim, né? Mas a relação ali, firmicutes, bacteroidetes, então essa relação da microbiota, a particularidade, isso já vai ajudar o quadro inflamatório dessa criança. Mas tem algumas individualidades aí. Se a criança tem uma alergia associada, uma dermatite atópica, se é uma criança que ela tem esse quadro, alguma outra doença, uma doença autoimune associada, aí eu começo com de hipersensibilidade. Entendi. Eu faço essa limpeza ali uns 15 dias, 15, 20 dias, peço hipersensibilidade porque é uma urgência por trás. Porque vai trazer também uma resposta mais rápida ao sintoma. Exatamente, né? Exatamente. Na tua experiência, quantas semanas? Olha, para os sintomas... Depois da exclusão. Da exclusão, dentro de uma semana. Eu tive crianças já com 3 dias, com 2 dias, coisas rápidas mesmo. Bom, esse caso que você contou mesmo foram 2 dias. Do primeiro para o segundo dia já. Sim, sim. Então, as respostas são rápidas. Quando é mais assertivo, mais direcionado. Então, eu tenho, dentro dessa prática clínica, ali a individualidade da criança com as características, os sintomas, o que está mais agressivo. Agora, se a criança tem uma alteração, uma diarreia associada, mas essa diarreia explosiva, que também é um sinal de uma hipersensibilidade alimentar, né? Então, eu tenho esse manejo, mas são 2 exames, assim, importantíssimos para direcionar o tratamento dessas crianças. Agora, a microbiota, ela varia muito de paciente para paciente, inclusive com relação à idade, com relação ao sexo, com relação ao estado gestacional. A microbiota do idoso é diferente da criança, a microbiota do atleta é diferente do não atleta, muda tudo, tá? E características, você já comentou até sobre proteobactérias em excesso no intestino da criança autista, né, do TEA. O que mais você tem observado em termos de desvios de microbiota nessas crianças? Olha, é até interessante, eu vou falar um pouquinho mais das proteobactérias. Claro que o exame ele vai trazer qual é essa quantidade, ou, né, o quão agressivo isso está, mas é interessante ensinar o clínico. A criança normalmente tem os gases, o pum, muito fétido, e as fezes muito fétidas. E isso é muito frequente nessas crianças, muito mesmo. A maioria das crianças tem alterações gastrointestinais com essas fezes fétidas, com esse excesso de gases, que é uma característica muito grande para proteobactérias, né? Eu observo bastante clostrídio também.
O Clostridium, ele faz parte da nossa microbiota do intestino ali grosso, porém, quando ele está em desequilíbrio muito aumentado, ele libera neurotoxinas. Então, está muito associado com as alterações comportamentais dessa criança. E por que o Clostridium acaba? Porque o Clostridium, quando a gente pensa, ele tem a sua funcionalidade, a sua importância até na produção de neurotransmissores. Qual é o problema aqui? É o desequilíbrio. Tudo é o desequilíbrio. Então, não é acabar com todos os Clostridium e não ter mais Clostridium, né, nessa criança. Na verdade, é acabar com... trazer a eubiose, né? Sair do quadro de disbiose. E esse Clostridium aumentado é a falta de Akkermansia mucinifera, a falta da AKK, que é uma das maiores bactérias produtoras de butirato, que é o que traz a saúde dessa microbiota, desse intestino. Mas o que eu percebo na maioria dos exames é a ausência de AKK, de Akkermansia. E a ausência dessa Akkermansia, porque a Akkermansia, ela compete pelo mesmo alimento do Clostridium. Então, se eu tenho Akkermansia no intestino grosso, eu vou ter um equilíbrio desse Clostridium, porque as duas vão competir ali pela fermentação das fibras, né? E se eu não tenho, cresce o Clostridium. Fermentação, né? É. E aí a gente tem todo esse quadro aí mais inflamatório, de neurotoxinas, de alteração de comportamento. Então, olha a importância de entender a microbiota, fazer essa modulação, melhorando o comportamento dessa criança. É interessante, viu, gente? A gente está falando aqui de eubiose, de disbiose. O intestino, a microbiota intestinal, antigamente falava-se flora, né? Mas a microbiota intestinal, ela em disbiose significa um desequilíbrio. Desequilíbrio do quê? Das populações bacterianas que ali populam. Né? Agora, para além de reequilibrar esse intestino, existe uma outra situação, que são proteobactérias, por exemplo, que devem ser eliminadas, que são prejudiciais, né? E tem um conjunto de várias bactérias que elas não devem estar ali, ou se estiverem ali, elas têm que estar em uma proporcionalidade muito, muito, muito baixa. Né? Esse é o ponto do teste, não é só proporcionar o entendimento para o equilíbrio, mas também propor a visão para o profissional do que tem que ser reduzido ou excluído. Né? O que vai levar, por exemplo, em alguns momentos, até a antibiótico-terapia, dependendo Sim. da proporcionalidade de micro-organismos que causam dano. São patogênicos, né? Sim, de fato. E um outro quadro interessante, que é o que vem antes, né, dessa modulação intestinal, por que desequilibra? Que aí a gente pensa, né? Mas por que cresce? Proteobactérias realmente é para estar em pouquíssimas quantidades ali no intestino delgado, bem pouco. E por que cresce? Por má digestão. A má digestão, então a gente provavelmente tem um problema digestivo ali, que pode envolver a mastigação dessas crianças. Ou seja, já é um indicativo de trato gástrico superior. Exatamente, né? É o que vem antes, né? Então por isso que o manejo clínico não é só a gente prescrever algo. No adulto pro idoso a gente já tem muita hipocloridria, Exatamente. Né? Na criança também acontece? Tem acontecido por conta de alteração da própria alimentação, né? O excesso de industrializados, parasitoses, porque parasitas também gástricos acabam alterando toda essa produção do ácido gástrico. Até a própria disbiose, a alteração das bactérias do estômago. E aí esse desequilíbrio vai levando a um quadro de uma alteração de pH. Às vezes não chega a ser uma insuficiência, não produz a enzima. Mas para agir essa enzima, ela precisa de um pH ideal desse estômago. Se tem alguma coisa acometendo esse estômago, mesmo Sim. que a criança tenha a produção, e aí a gente vai às vezes dosar essa enzima, ela tem a produção, não quer dizer que está funcionando bem. Porque se o pH desse estômago estiver alterado, o pH intestinal estiver alterado por excesso de bactérias tóxicas, toxinas, parasitas, essa enzima não vai agir. O alimento não vai ser digerido. E saber isso, às vezes, é uma intervenção tão simples, né? Simples. E é fundamental. Isso é o desfecho da gente ter uma conduta clínica assertiva. É o que eu não vejo muito isso. Eu vejo, às vezes, prescrições ótimas, muito boas de prescrição. Às vezes, a criança chega, foi por um outro profissional e fez modulação intestinal, doutor, prescreveu, mas a base não foi feita. E aí a gente não adianta só colocar, né? O colocar é um segundo passo. Primeiro a gente tem que retirar toxinas, o excesso do que está demais ali, do que está tóxico, restaurar, reparar
o processo ali digestivo, a mucosa gástrica, a mucosa intestinal, para aí sim colocar, né? É igual a nossa casa. A gente faz a faxina, a gente passa cera na casa suja. Ninguém passa cera na casa suja. Preparar essa base. A gente precisa limpar primeiro. Então, essa é a base do tratamento. Desses teus exemplos, por exemplo, da diarreia e o oposto disso, constipação. Porque também, muitos casos, crianças constipadas, né? Sim. E muitos. É um perfil microbiótico completamente diferente ou não necessariamente? Não necessariamente. Nós temos algumas particularidades, sim, na criança que tem um quadro de constipação. Mas o que eu pego muito, o que tem muito na minha prática clínica, um efeito opioide, que é o quê? O travamento desse intestino por uma alergia alimentar tardia. Vou dar um exemplo que não foi 1 ou 2 casos, foram muitos casos que a mãe já tinha introduzido água, fibras, que são práticas que a gente faz mesmo, dessa correção precisa mesmo. Frutas mais laxativas, né? É até o que a gente aprende já na faculdade, né? Vamos usar mais frutas que vão soltar esse intestino. Então, crianças que já estavam nesse perfil, e às vezes não, a gente pode até sair um pouquinho do TEA, né? Num quadro geral mais de uma obstipação crônica. Que fez tudo isso, mas não resolveu. O que pode estar por trás? Normalmente, o efeito opioide por alérgenos. Então, os laticínios, por exemplo, né, de origem de vaca mesmo, que tem a beta-casomorfina 7, são uns nomes complexos, mas é só para entender. Leites tem um composto, que é uma fração proteica, que tem algumas crianças que consomem em uma quantidade mais excessiva, ele causa o efeito opioide, ele trava esse intestino. E aí já foi feito várias coisas e não melhora esse intestino. E a hora que vai ver é uma alergia alimentar, né? Que a gente recuperando, restaurando, já retirando, já melhora. E outros quadros pela própria alteração da microbiota mesmo. Essa baixa diversidade das bactérias, que a gente tem que ter essa diversidade de bactérias intestinais para ter a saúde intestinal. Então, o intestino precisa ter, não é só bactérias boas. A gente tem as boas, a gente tem as que não são tão boas, mas é o equilíbrio, é essa diversidade que traz a saúde. Então, quando a gente tem uma baixa diversidade, essa criança vem no microbioma com baixa diversidade, ela cursa ali para um desequilíbrio gastrointestinal. Até porque tem bactérias intestinais que produzem neurotransmissores no intestino que são responsáveis pela motilidade intestinal. Então, às vezes, esse intestino que não funciona, mas preso dessa criança, é a falta da diversidade dessa microbiota que não tem essa produção para motilidade intestinal. A hora que a gente restaura isso, traz esse equilíbrio, o intestino volta a funcionar. E olha, esse gancho aqui é pro episódio 2, que eu não contei para ninguém ainda, mas tem o episódio 2, que a gente vai falar de metabolômica e vamos entrar nesse assunto dos neurotransmissores, né, produzidos por bactérias, todo esse impacto que também direto no intestino, que mexe com questão de eixo intestino-cérebro, comportamento, saúde mental, mas aí episódio 2, então assim, acompanhou a gente até aqui, não esquece, vai ter mais um depois. E me fala uma coisa, como funciona a tua clínica em relação à multidisciplinaridade? Porque essa criança ela não está só atendida na nutrição, mas ela geralmente está atendida na terapia ocupacional, na fonoaudiologia, na pediatria, na neuropediatria, né, e outras especialidades. Como as outras especialidades se combinam contigo nesse conjunto de intervenções? E é interessante até a gente falar sobre isso, porque precisa. De Sim. fato, essa criança ela precisa ser assistida por todas as áreas, né? E eu gosto sempre de ter um feedback dos profissionais. Eu acabo tendo esse feedback pelos pais. Alguns profissionais querem conversar comigo para entender um pouco mais, porque às vezes é uma novidade. Às vezes esse abordar, o trabalhar a microbiota dentro dessa particularidade, que o interessante aqui é entender que trabalhar a microbiota não é só dar lactobacilos, probióticos. Isso é importante a gente falar. Isso faz parte do processo, mas dentro da individualidade, né? Então, a gente tem alguns caminhos para seguir até chegar nesse manejo, né? Então, muitos profissionais às vezes pensam que justamente o trabalhar desse intestino é só fazer essa prescrição de probióticos, né?
E quando começa a acompanhar essa criança em tudo que ela está fazendo e o que está sendo feito e os resultados, aí vem a curiosidade para entender um pouco mais a fundo. E eu acabo indicando também, às vezes, quando eu vejo a necessidade de alguma particularidade daquela criança, direcionando para um profissional dentro da capacidade técnica ali que vai auxiliar. Por exemplo, essas crianças têm muita alteração do nervo vago, né? Então, fazer manobras ali, que é um pouco da parte da osteopatia, que também muitos pais não conhecem, mas é incrível e fantástico. Essas manobras para estímulo ali do nervo vago, melhorando esse quadro digestivo, até o quadro comportamental, porque o nervo vago, ele comunica tudo que está acontecendo no intestino com o sistema nervoso central, né? Então, a gente tem essa melhora. Eu acabo identificando algumas questões e até direcionando os pais. E precisa ter esse acompanhamento. Os profissionais que às vezes não conhecem ou não entendem um pouco mais dessa relação, precisa também entender. Às vezes ele não vai ter o manejo daquilo, mas muitas vezes o paciente chega por ele. Sim. Está com quem está fazendo a terapia ocupacional, os terapeutas, né, os psicólogos, os pediatras, neuropediatras. E o quanto é importante que todos esses profissionais se conversem. Sim. E que conversem também com os tutores nas escolas, né? Com certeza, porque aquela família, às vezes a primeira porta de entrada, normalmente não sou eu. São poucos. Quando o paciente chega para mim, ele já está com uma equipe, ele já está sendo assistido. E se algum desses profissionais já tem um pouco desse conhecimento, que acaba, quando o profissional já tem, ele já direciona, fala, olha, vai procurar para tratar a microbiota intestinal, fazer algumas investigações na parte alimentar, porque tem relação com geração de toxinas. Essa família, ela já vê um outro horizonte, né? Então, esse trabalho multidisciplinar é fundamental e os profissionais precisam se conversar. Para esses profissionais todos que têm que se conversar, o que você diria que são os pilares que eles têm que observar? Olha, vamos lá, né? Eu vejo como uma necessidade de observação, né? Claro que a gente já tem a base, tem o que já é feito, então eu vou falar aqui o que eu não vejo que é feito para que fique aí de alerta, né? Então, se atentar para a questão gastrointestinal dessa criança. Então, às vezes, tem diarreia, tem o intestino muito preso, tem os gases fétidos, a irritabilidade, às vezes, tem ali, muitas crianças têm essa irritabilidade, mas entender que essa irritabilidade por trás pode não ser só o comportamento da criança. Por trás pode ter excesso de toxinas, de bactérias intestinais, uma alergia alimentar tardia ali escondida, né? Essa criança ela pode estar com uma lesão, né? E essa lesão incomoda, mas essa lesão vem de um processo inflamatório. Então, os pilares é identificar essas alterações gastrointestinais, porque normalmente a criança tem muito e isso é negligenciado. Não se olha muito, fica, mas é assim mesmo. E não é um corpo já gritando que tem alguma coisa acontecendo. Então, acho que essas observações são importantes, porque é comum nesses pacientes, mas não é normal. E às vezes a gente tem a tendência como profissional daquilo que é comum, falar isso faz parte dessa condição clínica. E na verdade é porque não é tratado isso. Se a gente não trata essa condição, as crianças vão continuar com essa condição. Então, isso é a parte que eu mais vejo que é negligenciado nesse sentido. E às vezes é por falta de conhecimento mesmo. É por não associar, não entender que essas alterações gastrointestinais têm relação com esses comportamentos, né? Com a seletividade alimentar, por exemplo, eu tenho bastante prática clínica disso. E que não é só, claro, a criança ela vai ter aquela característica para textura, para cor, tem tudo isso, mas a gente vai respeitar isso, mas tratar o que está por trás. Porque a hora que a gente trata o que está por trás, você muda essa condição, né? Então, acho que é algo que vale a pena os profissionais se atentarem um pouco mais. Incrível. Quando a gente
pensa, né, no tratamento ou nas terapias do paciente, da criança autista, a gente não está pensando só em terapia e tratamento, nós estamos pensando em desenvolvimento. E o que a gente conversou aqui é que tem recursos, né, que hoje estão muito disponíveis, são ferramentas que são super acessíveis, mas que nem todos os pais, familiares, profissionais de saúde têm conhecimento dessa multidisciplinaridade, de todas as ferramentas que a gente tem ao alcance. Esse é o nosso objetivo aqui, é trazer o máximo dessas informações, tudo que tem inovação em saúde, comunicar isso tanto para profissionais quanto para pacientes, familiares, né? E trazer ali, abrir um mundo de oportunidades para que a vida seja mais longa, mais saudável e mais fácil. E, bom, Thaís, obrigado por abrir a sua casa aqui para a gente, tá? Obrigado por participar com a gente aqui. A gente tem o episódio 2, que vamos focar um pouquinho mais em inflamatórias e metabolômico, certo? Mas acho que um foco grande ali em inflamatórias. E, novamente, se esse conteúdo foi interessante para você, não deixa de comentar, não deixa de nos incentivar aqui a buscar conteúdos novos, aprofundar mais dentro dessa temática. E, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Thaís, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Testify. E é sempre um prazer. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.